Graças a Deus, graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 8. Obrigado, queridos. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler o verso 36, um verso conhecido de muitos e que o Senhor trouxe ao meu coração, à minha memória, há 1 mês e meio, 2 meses, e eu, durante esse tempo, me preparei, orando e buscando de Deus a direção exata para poder trazer essa mensagem. E o tema da mensagem hoje é a seguinte: a cela já está aberta. Vou repetir, a cela já está aberta. Você pode contar essa notícia boa para quem está do seu lado? Diga aí, a cela já está aberta. Antes que você tenha alguma dúvida, é cela com C, não a com S. Nós não estamos falando de cavalo hoje aqui, nós estamos falando de uma outra coisa, de libertação. A cela já está aberta, e tem tempo que ela foi aberta, há 2000 anos. E Jesus Cristo mesmo, quem disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar? Pai, fala conosco nesta noite. Precisamos ouvir a Tua voz, desejamos ouvir a Tua voz. Estamos aqui para isso, Senhor, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca. Então, nessa hora, que a Tua palavra seja nosso alimento, nossa bússola, a nossa direção, no nome de Jesus. Amém. Gente, tem algumas semanas, talvez 2 meses, que um dos fatos políticos mais engraçados, acredito eu, da história do nosso país, aconteceu. E antes de alguém ficar preocupado se eu vou falar ou não de política, fique tranquilo que eu não vou falar, não falo. A minha opinião política eu guardo para mim e ponto final. Mas eu vou falar de algo que aconteceu. Depois de algum tempo preso, o ex-presidente Lula recebeu a oportunidade de ter aquilo que a justiça chama de progressão de pena, não é? Ele sairia de um regime fechado agora para um regime semi-aberto, não é isso? Ficaria o dia todo na rua, enfim, em liberdade, mas precisaria voltar no final do dia para a cadeia. Precisava progredir a sua pena. Ele já cumpriu, segundo a justiça, pelo menos nesse caso, está sendo investigado em outros, e não vou entrar na questão certo, errado, cada um aí julga. Também nem tenho preparação jurídica para falar isso, tem tantos advogados aqui na igreja muito preparados. Mas foi interessante porque o partido do ex-presidente Lula estava com uma campanha já há muito tempo: Lula livre. Lula livre, Lula livre. Twitter, Facebook, Instagram, todo mundo via o tempo todo lá, hashtag Lula livre. Nós queremos ele livre, em liberdade. E durante as eleições, o ano passado, isso ficou muito, muito intenso. E para o meu espanto, e talvez o espanto de muita gente, quando a justiça chegou para ele e falou: tudo bem, senhor, chegou a hora, a cela está aberta, pode sair. Ele disse: não saio. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Bom, ele tem as razões pessoais dele, do que ele pensa, do que ele acredita, politicamente, o que é interessante ou não, isso não me cabe julgar. Existe um discurso todo, cada partido político tem seu discurso, constrói sua narrativa.
Mas eu comecei a achar aquilo muito, muito interessante, porque estava todo mundo lutando por isso, falando sobre isso, e de repente, quando a cela da prisão é aberta, e a oportunidade dele sair acontece, ele diz, não vou sair não. Eu vou continuar aqui. E eu comecei a dar risada e a pensar muito nisso, e o Espírito Santo foi assim muito preciso, e ele na hora trouxe essa mensagem no meu coração, e esse texto. E ele disse para mim assim, Aquiles, não dê muita risada do Lula, não, porque eu já te libertei e já abri a porta da sua cela, tem bastante tempo, e existem áreas da sua vida, situações na sua vida, que ainda te prendem, mesmo você tendo as grades abertas. Você sabe que o pecado nos aprisionou. Na verdade, nós não estávamos num regime fechado ou semi-aberto, nós estávamos presos e no corredor da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas na cruz do Calvário, nós tivemos a nossa libertação completa. Nossa libertação completa. Você vai olhar para a Bíblia e você vai descobrir que Jesus Cristo é o libertador. Você pode repetir isso comigo? Diga, Jesus Cristo é o libertador. Você vai ver que o ministério de Jesus é um ministério de libertação. Ele encontra, por exemplo, uma mulher hemorrágica, 12 anos presa, 12 anos cativa a uma enfermidade. Ela tem um fluxo de sangue que não para. Já gastou tudo que tinha com a medicina, já procurou os maiores especialistas da época, mas um dia ela descobre que Jesus está passando na região, e ela diz, se eu tão somente tocar a orla das vestes dele, eu serei curada. E a Bíblia diz então que essa mulher vai, toca na orla das vestes de Jesus, e Marcos capítulo 5, verso 34, ela ouve do Senhor, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vai-te em paz e fica livre. Jesus estava dizendo para aquela mulher, aquilo que te aprisionava, aquilo que te prendia, aquilo que te segurava, aquilo que te mantinha cativa, agora não te prende mais, você está livre, louvado seja o nome de Jesus. Você vai ver que Moisés foi um tipo de Cristo no Antigo Testamento, uma figura do próprio Senhor Jesus, e foi Moisés quem foi por Deus usado como um instrumento para trazer libertação para o povo de Deus ali no Egito. Jesus já abriu a porta da cela. Ele é o nosso libertador. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos repetir isso juntos? Diga, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora, seja honesto, você conhece alguém, ou de repente você é essa pessoa, que mesmo frequentando a igreja, mesmo tendo contato com as Escrituras, mesmo ouvindo palavras como essa, mesmo amando a Deus, ainda continua escrava de algo? Presa a um vício? Quantas pessoas estão na igreja, frequentam a igreja semanalmente, mas ainda são escravas de um vício? Quantas pessoas estão escravas do medo, da ansiedade, de pecados recorrentes, que ela não consegue vencer, que ela não consegue, enfim, se libertar, e aprendem, e asseguram, Cristo já morreu por elas, Cristo já as libertou. Deixa eu só falar rapidinho, daí você tira. Ó. Tem um carro lá, FRY, Renault, Sandero, blá, 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 parece que isso, já achou o dono. Obrigado.
a relacionamentos nocivos, a pecados recorrentes, a miséria, a enfermidades. E eu quero falar hoje, por que a gente, mesmo amando ao Senhor, mesmo sendo povo de Deus, continuamos presos a algumas coisas? E eu queria deixar duas verdades para você, dois fatores que nos prendem, mesmo quando a cela já foi aberta. Primeiro lugar, ignorância. Vamos ver isso juntos? Diga, ignorância. Quando eu digo ignorância, eu não estou falando de ignorância no sentido pejorativo de atacar alguém. Eu estou dizendo ignorância com o seguinte sentido: falta de conhecimento. Jesus Cristo, no mesmo capítulo 8, no verso 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade, quando eu me desligo da ignorância, quando eu tenho clareza da verdade, conhecimento dela, e quando você vê a palavra conhecimento na Bíblia, é uma palavra muito forte, não tem a ver só com uma informação que eu recebi. Tanto é que você vai ver no Antigo Testamento, quando a Bíblia vai falar sobre uma relação sexual, ela usa essa palavra, conhecimento. Adão conheceu a Eva. Fala sobre algo de intimidade forte. Quando eu conheço a verdade, quando eu tenho intimidade com a verdade, isso me traz libertação. Eu vou pedir para você abrir comigo em Atos capítulo 12, é um texto que vale a pena nós lermos juntos. Atos 12. E o Senhor me trouxe uma chave maravilhosa nesse trecho da palavra. Tiago tinha sido morto, os judeus ficaram felizes por isso, e agora Herodes, ao ver os judeus felizes com a prisão e a morte de Tiago, prendem a Pedro, que é o líder da igreja. E é muito provável que Pedro esteja preso para posteriormente ser executado. E a Bíblia diz o seguinte, Atos 12, 6 e 7. Tá bom? Pedro na prisão, é um texto onde um anjo aparece, ele no momento não sabe se é uma visão, se é real, enfim, e ele é liberto. Mas olha que coisa interessante o texto nos traz. Atos 12, 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados. Vamos repetir isso? Diga, Pedro dormia. Então, olhe para a figura do apóstolo Pedro, ele está na prisão e está dormindo. E tem dois soldados do lado dele. A Bíblia continua. Acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, olhe agora, e uma luz iluminou a prisão. Você já estava dormindo lá? Nós não estamos num tempo onde não tem energia elétrica, tá bom? Estava tudo isso. Tem uma coisa curiosa, quando você está dormindo, alguém já chega batendo a luz, né? Você acorda na hora. Então Pedro está lá, pensa, numa cadeia há 2000 anos, dormindo, de repente uma luz invade a prisão. O texto continua. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo... Pedro estava dormindo, agora, com a chegada da luz, com a chegada do anjo, ele é desperto. Levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Enquanto Pedro estava dormindo,
Enquanto Pedro estava alheio à realidade que estava acontecendo, ele se mantinha preso. Enquanto Pedro estava descansando, é óbvio que nós podemos aplicar esse texto num cara que estava confiando em Deus, que não permitiu que o medo, a ansiedade tomava conta dele. Tudo isso é real, mas entenda o enfoque que eu estou querendo dar aqui hoje à noite. Enquanto ele está, não tendo noção daquilo que está acontecendo, as cadeias continuam a prender. Mas quando ele é despertado, quando ele acorda, quando a luz chega, quando a verdade se estabelece, as cadeias se quebram. E eu estou hoje aqui com um propósito: trazer luz sobre a sua vida, trazer clareza sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua casa, sobre as suas lutas pessoais, porque é o conhecimento da verdade que vai nos libertar. O salmista diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus traz luz para o nosso caminho, traz clareza, traz conhecimento. Você já conversou com uma pessoa ignorante? Você diz, meu Deus, mas parece Você fala, mas não entra, a pessoa não consegue compreender. Está tudo escuro para ela não sabe. Você pega um livro, você pode estar com um livro de maior sabedoria do mundo. Pega um livro, por exemplo, a Bíblia em hebraico, vai ler, você fala, tem tanta riqueza aqui, mas eu não consigo, porque eu sou ignorante nessa língua. Quando Deus traz clareza, quando Deus traz conhecimento, a verdade nos liberta. Oséias 4:6 diz, o meu povo, entenda isso, o povo de Deus está sendo o quê? Destruído. Por que o povo de Deus está sendo destruído, segundo Oséias? Porque lhe falta o quê? Conhecimento. Você pode ser povo de Deus e mesmo assim ser destruído em muitas áreas da sua vida, não porque você é uma pessoa má, não porque você é uma pessoa terrível, não porque está colhendo situações que você plantou, mas pelo simples fato de você ser ignorante, não ter conhecimento, segundo muitas coisas que Deus já prometeu e já falou acerca da sua vida. Sabe, vou te dar um exemplo para você entender. Muita gente, por exemplo, tem dificuldade de vencer um pecado, porque ao ser tentado, ao estar diante de uma proposta maligna para o pecado, ela diz o seguinte, isso é mais forte do que eu. Quem já ouviu isso? Isso. Talvez você já tenha falado isso. Se não falou e não viu, certamente já sentiu isso. Já pensou isso. Meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Isso é mais forte, essa proposta, eu sou de carne e osso, eu não sou super-homem. E de repente você cede ao pecado. Mas olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10:13. Ele diz o seguinte, olha como o conhecimento da verdade muda completamente o nosso comportamento diante das situações da vida. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Quando eu tenho conhecimento dessa verdade, de que jamais eu serei tentado além das minhas forças, que jamais Deus vai permitir que uma proposta maligna me chegue, sem que eu possa vencê-la, sem que eu possa suportá-la. Quando eu tenho esse conhecimento, eu digo o seguinte, não, eu sou mais forte do que essa situação, eu posso dizer não para isso. Eu posso vencer isso. Mas se eu estou alheio a essa verdade, se eu não conheço essa verdade, minhas emoções é que me dominam, e eu me torno escravo
daquele pecado. Tem muita gente, por exemplo, que é escrava da miséria, escrava da escassez, porque ela pensa e entende que a miséria agrada a Deus. Tem gente que acha que ser pobre é uma virtude, quando nem ter dinheiro e não ter é uma virtude. Virtude é ter caráter, integridade, é ser honesto, ser verdadeiro, sim ou não? A quantidade de dinheiro que você tem ou deixa de ter são outros fatores, mas tem gente que se mantém escrava da miséria por falta de conhecimento. Mas se olhasse para a palavra de Deus, vai ver que Abraão foi próspero, Davi foi próspero, Salomão foi próspero. Todos os homens de Deus do passado, a quem Deus confiou um chamado, um ministério, Deus teve a bênção e o prazer de os abençoar. O próprio Senhor Jesus diz: espera um pouco, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Daí você tem o conhecimento da verdade, você diz: espera um pouco, isso aqui está me escravizando, minha ignorância está me escravizando, a falta de conhecimento da palavra está me escravizando, mas quando Deus traz luz sobre a sua vida, você pode se libertar da escassez para viver uma vida próspera, abençoada em nome de Jesus. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que Deus, em nome de Jesus, nos livre da ignorância hoje à noite. Que eu e você sejamos despertos a conhecer mais da verdade de Deus. Que eu e você possamos ser despertos a nos apaixonarmos por esse livro mais uma vez, a mergulharmos nessa escritura, a nos apegarmos à verdade de Deus, porque essa certamente nos libertará. Você já ouviu a história de um cara que foi viajar e quando ele pegou o voo, ele juntou todo o seu dinheiro para pegar aquele voo. E era um voo longo. E ele chegou depois no aeroporto, a pessoa que foi buscá-lo lá em outro país, disse para ele: e aí, como é que você está? Ele falou: cara, eu estou bem, mas estou quase desmaiando de fome. O cara falou: mas espera um pouco. Não serviram jantar no avião? Não serviram? Tem aqueles amendoim, tem janta, tem sempre um lanche. Ele falou: cara, mas então eu estava sem grana. A ignorância dele, a falta de conhecimento que o lanche, o jantar do avião já estava pago com a passagem, o fez sofrer. E tem muito cristão assim. Tem coisas que já são dele. Tem coisas que já foram proporcionadas por Deus a ele, mas ele não se apropria por ignorância, por falta de conhecimento. Que em nome de Jesus, irmãos, possamos nos focar na palavra de Deus e dia após dia lermos, ouvirmos, buscarmos, meditarmos. O Senhor disse para Josué o seguinte: Josué, o segredo da prosperidade, do caminho para você ter êxito agora, tem guerras aí por vir, tem uma terra a ser conquistada, é o seguinte: seja forte e corajoso, não se aparte deste livro, antes medita nele de dia e de noite, para que sejas bem-sucedido em todo lugar que você for. Dia e noite, palavra de Deus é a verdade. Segundo e último lugar, o que é que nos prende? Mesmo a cela já estando aberta. E essa é uma mensagem exclusivamente para nós, que frequentamos uma igreja. Religiosidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. A religião, ela tem a seguinte proposta: ela nos tira de uma prisão para nos colocar em outra. A religiosidade faz isso. Nos tira de uma cela suja, imunda, fedorenta, que é o mundo, e nos transporta para um outro lugar. Talvez assim, com aparência um pouco melhor, mas continua sendo uma prisão. Eu dei o exemplo hoje de manhã aqui, que a religião, ela faz o seguinte com a gente: ela nos dá uma sensação de liberdade, mas que é mentirosa.
A religião nos coloca uma tornozeleira eletrônica. Já viu? O cara sai da cadeia, ele está andando na rua, ele vai ao mercado, ele pode ver sua família, ele pode ir ao shopping passear, mas tem algo que ainda demonstra que ele está preso. Sabe, eu me converti bastante cedo, aos 8, 9 anos, e eu me converti numa igreja bastante avivada e tal, e meus líderes eram bastante apaixonados, mas como eles erraram com a gente. Não porque eram maus, não porque eram pessoas que estavam pervertendo a palavra, mas simplesmente porque escolheram o caminho da religiosidade. Deixa eu tentar te explicar rapidamente o que é religiosidade. Você sabe que o pecado nos afastou de Deus, sim ou não? Lá no Jardim do Éden nós tínhamos a humanidade. Adão significa humano. A humanidade tinha uma relação íntima com Deus. Mas o pecado quebrou essa relação. A palavra religião significa religar. Ligar de novo. Ligar aquilo que foi rompido, aquilo que foi quebrado. Tanto é que você vai ver no Antigo Testamento que no templo existia um espaço que é onde estava a Arca da Aliança, simbolizava a presença de Deus, e para proteger essa presença de Deus, para que ninguém tivesse acesso a essa presença de Deus, existia um véu grosso, espesso, que separava o santo dos santos do povo. O povo não tinha acesso à presença de Deus, mas a Bíblia diz que na cruz do Calvário, quando Jesus estava entregando a sua vida, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Mateus faz questão de declarar que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Quem rasgou o véu foi Deus e não os homens. A religião é uma tentativa humana de tentar chegar até Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós, por justiça própria, por uma cartilha que nós recebemos, nunca conseguiremos chegar até Deus. E eu me converti lá, bastante menino, e eu me lembro que já ao me converter, eu recebi uma cartilha do que eu poderia fazer, do que eu não poderia fazer, das músicas que eu poderia ouvir, das músicas que eu não poderia ouvir, de roupas que eu poderia usar, de roupas que eu não poderia usar. Eu estou falando aqui do começo dos anos 90. Tem alguém que se converteu nesse tempo aqui? Não. Aí, pronto. Estava aquela coisa, movimento nova era, o anticristo está chegando, 666, e não sei o que lá e tal. Eu me lembro, eu vou contar uma coisa, que você pode dar risada de mim. Eu era uma criança, mas eu me lembro que num seminário sobre nova era, eles falaram que algumas marcas eram do Satanás, marcas de roupa. E eu tinha um tênis M2000. Alguém lembra desse tênis? Não. Falecido, finado. Já acabou. E meus líderes me disseram o seguinte, que M2000 é do capeta. E eu joguei o tênis fora. E eles disseram que Zump era do capeta também. Porque aquele raio é Lúcifer caindo do céu. Pode dar risada. E todo mundo acreditava na igreja. Eles falavam que o símbolo do Unibanco, aqueles negócios, era 666. Eles começaram a falar que o código de barra nos produtos, que estava começando, o código de barra era 666. Imagina hoje, você não ia poder comprar nada. E eu ouvi esse discurso, irmãos, por muito tempo. O que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. Sabe o que é isso? É a tentativa da religião ter acesso a Deus. É a tentativa de falar, se você tiver um bom comportamento, se você for uma pessoa boazinha, se você fizer isso, aquilo e aquilo outro, se deixar de fazer isso,
você vai sair livre do pecado, livre do mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa, mas isso só te tira de uma cela e te coloca em outra. A religião continua nos aprisionando. Você vai ver em Lucas capítulo 13, que Jesus se encontra com uma mulher, sabe aonde? Na sinagoga. Sabe o que era a sinagoga? Era um lugar que as pessoas usavam para adorar a Deus, para aprender a palavra de Deus. Essa pessoa, segundo o evangelista Lucas, era filha de Abraão, era religiosa, conhecia a lei, tinha acesso à Escritura, tinha aliança, seu povo, sua descendência, tinha aliança com Deus. E de repente, essa moça anda encurvada, e Jesus diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Mas Jesus é quem aparece para ela e diz: mulher, estás livre do teu mal. A religião não conseguiu libertá-la, mas Jesus Cristo de Nazaré teve o poder de libertá-la. Sabe, o que me deu, o que foi o pulo do gato, foi que em meio a todo aquele sistema religioso, a misericórdia de Deus me alcançou e eu pude me encontrar com Jesus Cristo. Porque senão eu só seria talvez uma pessoa religiosa, que não usaria droga como os meus amigos usariam, que não frequentaria alguns lugares como alguns deles frequentavam, que usaria algumas roupas um pouco mais fora de moda do que eles usavam, mas que continuaria podre por dentro. Legalista, se achando melhor do que os outros, julgando, apontando os erros, falando que fulano é pior do que eu sou melhor, olhando as pessoas de cima para baixo, porque é exatamente isso que a religião faz. Quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo escreve perplexo, porque os Gálatas tiveram acesso à palavra de Deus, mas de repente os religiosos aparecem dizendo o seguinte: tá bom que vocês aceitaram a Cristo, o Evangelho, mas vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam fazer a circuncisão. Afinal de contas, é a marca da nossa aliança. A gente até aceita vocês, mas existem alguns rituais que vocês precisam obedecer. E Paulo escreve aos Gálatas indignado, dizendo o seguinte, Gálatas 1, 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, querendo perverter o evangelho. Sabe o que é a religião? A religião é quando Cristo não é suficiente para mim. É quando eu preciso fazer mais alguma coisa. A religião é aquela atitude de Adão, de tentar com algumas folhas tapar sua vergonha e a sua nudez. Mas isso para Deus não serve. Gente, quando eu era criança, eu ouvia muito uma expressão. Eu estudei numa escola católica, no Dom Bosco, durante muitos anos, e eu já frequentava a igreja evangélica e tal, e eu ouvia bastante a expressão que fulano é católico não praticante. Para o meu espanto, depois de quase 30 anos, ou 25, eu tenho ouvido que alguns são evangélicos não praticantes. E eu me pergunto, será que essa pessoa teve um encontro com Jesus Cristo ou ela só era religiosa? Será que essa pessoa teve um encontro pessoal, íntimo, real com o Senhor Jesus? Ou ela só frequentou uma igreja, ensinando a ela bons costumes, bons comportamentos, dizendo para ela, olha, isso é certo, ore antes das refeições, antes de dormir, Papai do Céu
ore por proteção, e todas essas coisas que são corretas, são verdades, que devem ser observadas, mas elas entenderam que são essas coisas que dão acesso a Deus, e não a graça de Deus sobre a vida delas. Que em nome de Jesus, irmãos, o Senhor nos livre da religiosidade. Que caia por terra, em nome de Jesus, da nossa vida, toda ideia de que com esforço humano, lembra de Caim chegando com Deus, com a sua oferta? Lá eu falei um pouco sobre isso, no momento, todo suado. Imagina a imagem de Caim, todo suado, esforçado. Daqui, Senhor, a sua oferta. E Deus falou: não aceito. Mas o cordeiro do seu irmão, eu aceito. João Batista, quando viu Jesus, falou para os seus discípulos: eis o cordeiro. É ele que tira o pecado do mundo. Só existe uma coisa que pode te libertar, só existe uma coisa que pode me libertar: Jesus de Nazaré. Termos uma intimidade, termos uma experiência pessoal com Jesus. Irmãos, eu oro pelos meus filhos, todos eles nasceram, eu já era pastor. Mas eu oro por eles, eu digo: Senhor, livra meus filhos da religião. Livra meus filhos de serem só bons cidadãos, que eles sejam apaixonados pelo Senhor, que eles amem a Tua casa, que eles amem a Tua presença. Senhor, que em nome de Jesus, a religiosidade não alcance o coração deles. Não sou eu que vou ficar falando, porque, gente, esses dias, eu estou falando porque eu vi uma figura esses dias, eu estava num ambiente bastante familiar, e estava passando algo na televisão, e não era nada demais, mas tinha uma pessoa lá bastante religiosa, infelizmente, tentando agradar a Deus, não estou dizendo que é uma má pessoa, e ela disse para o filho assim, ó, vai lá para outra sala agora, tipo, não pode assistir isso aí. E daí eu vi o menininho no corredor, longe da vista do pai, assim, ó. Porque a religião faz isso com a gente. A religião nos aprisiona com medo. A gente era escravo da cocaína, do álcool, da mentira, de tantas coisas horríveis. E agora a pessoa vem para a igreja e é escrava da culpa, do medo, da religiosidade, do orgulho de se achar melhor do que as outras pessoas. Em nome de Jesus, que as escamas caiam dos nossos olhos hoje à noite, para que possamos ter uma experiência real, viva e verdadeira com Jesus. Eu termino dizendo que um dos maiores problemas do sistema carcerário, e os advogados aqui, juristas, sabem do que eu estou falando, é o índice altíssimo de reincidência. É quase que total. Quem um dia foi preso, normalmente, volta para lá. Sabe por quê? Porque depois de preso, eu não sei mais o que é liberdade. Depois de aprisionado, eu não sei mais viver em liberdade, eu não sei mais me comportar. Antes eu tinha uma buzina que me avisava o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, era a hora isso, era a hora daquilo, mas agora que eu tenho a oportunidade de tomar minhas decisões, de construir a minha vida, eu não consigo viver em liberdade. Então eu preciso fazer alguma coisa que me leve para lá de novo. E muita gente, infelizmente, apronta alguma no meio dessa caminhada e volta para lá. Você se lembra dos hebreus no deserto? 400 anos preso. Quando são livres, eles começam a falar, mas não tem cebola aqui, não tem carne aqui,
Por que você não tirou do Egito, Moisés? Por que não? Vamos levantar um outro capitão, vamos voltar para lá, porque eu não consigo viver em liberdade. Que em nome de Jesus nós possamos abraçar o que Paulo nos disse. Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que em nome de Jesus, eu e você hoje possamos ter uma ação pronta e direta. E eu vou sair dessa jaula que me prende. Esse vício não vai conseguir mais me prender. Esse medo não vai conseguir me prender mais. A escassez, a enfermidade, o pecado recorrente não vai conseguir mais me prender. Cristo me libertou. E antes de eu encerrar e participarmos da ceia, deixa eu só deixar algo muito claro. Porque hoje existe um evangelho barato sendo pregado, confundindo liberdade com libertinagem, confundindo liberdade com levar a vida cristã na flauta. Eu já vi pessoas dizerem o seguinte, eu já vi crente maconheiro falar: a cruz me libertou, eu posso fazer todas as coisas, tudo me é lícito. Eu já vi crente bebum defender o seu alcoolismo por causa da mensagem de liberdade. Cristo não te libertou do mundo e do pecado para você viver preso ao pecado. Ele te libertou para você ser livre, sabe para quê? Para inclusive falar não para essas coisas. Isso que é liberdade. Tem gente que acha que liberdade é dizer sim para tudo. Sim para aquilo que eu tenho vontade, desejo, aquilo que minhas emoções querem. Não, liberdade é quando eu posso escolher. Eu até posso. É lícito. Mas não me convém. Não vou. Não quero. Posso, mas não devo. Que em nome de Jesus possamos abraçar essa verdade. E possamos, dia após dia, irmãos, crescermos em conhecer ao Senhor. Assentado mesmo, feche os seus olhos para nós orarmos.